Assim é. Pois bem, iniciado e honrado este momento também, e repetida duas estrofes, ou a mesma estrofe duas vezes, da grande invocação, talvez para reforçar, talvez por distração, talvez para ativar em ambos os hemisférios, em ambos os planos, em ambos os lugares, em ambas as dualidades da nossa humanidade. Foi repetida a estrofe que diz, ou que termina: possa Cristo regressar à Terra. E Cristo é esta energia do coração amoroso e do coração aberto e do coração humano. E hoje vamos, creio eu, falar muito da nossa humanidade. Disso-vos quero partilhar duas coisas convosco, que quero partilhar. Comecei por partilhar a grande invocação e por evocar a grande invocação, que é uma oração mundial, traduzida em muitas línguas, entoada em muitos cantos do mundo, em muitos momentos, mas principalmente nas lunações, no plenilúnio, que é a lua cheia, e na lua nova, que é o momento que vamos viver amanhã e que vivemos todos os meses, e todos os meses é ativado um novo ciclo lunar, onde abre uma energia, um processo, abre-se uma nova semente para criarmos e vivermos na nossa experiência terrena a partir de um diferente, de acordo com a linguagem astrológica, a partir de um diferente signo astrológico, isto é, a partir de uma diferente consciência, de uma diferente energia, de uma diferente qualidade. Quando estava nos momentos iniciais desta sessão, a preparar-me para o nosso encontro, decidi abrir o meu livrinho da luz, que me tem acompanhado neste ano, e pedir uma inspiração para nós. E talvez fosse. Bom, mas quero começar por aqui. Ia dizer talvez fosse melhor partilhar no final, mas quero começar por aqui. E que diz: escolhe bem as tuas batalhas. A vida é uma luta constante, na qual é preciso que cada um de nós escolha com sabedoria as lutas em que entra, em que momento e com que estratégia. No entanto, ainda que o façamos, e por melhores que possamos ser, o mais certo é que acumulemos muitas derrotas. Importa dar paz a nós mesmos e olhar o mundo como ele é, sem nos culparmos por aquilo que, na verdade, não somos responsáveis. Também não devemos gastar tempo nem forças a tentar provar alguma coisa a alguém. Os que nos amam ficam para sempre. Os outros partirão assim que uma tempestade qualquer se aproximar. De nada vale a um guerreiro revoltar-se contra uma rocha. É assim, há que aceitar o melhor possível todas as realidades que hão de acontecer de qualquer das formas. Mais vale começar logo a pensar em como podemos tirar partido dessas adversidades ou em como podemos contorná-las. Enfrentar tudo e todos sem medir forças nem estratégia é uma insensatez, por mais poética que possa parecer. Encontra as motivações mais fundas que há em ti e faz com que as tuas ações tenham sentido para ti e para os outros. Larga o passado e dá um passo adiante, mesmo que não vejas o chão. Fortalece a tua fé, porque ela nos ensina que não é por muito nos preocuparmos que conseguimos alguma coisa. A maior parte do que nos acontece está fora do nosso controle. Nem vale a pena pensarmos nisso. Aprenda a descansar, a distinguir o possível do impossível, a aceitar-te com todos os teus limites, carências e defeitos, bem como com os teus dons, virtudes e feitos. Ao longo do dia, encontra 1 ou 2 minutos para parares e te aquietares. Depois foca a tua atenção em ti. Por fim, retira mais alguns instantes para reparares em tudo o que está ao teu redor. Reza e levanta-te. E desta partilha, deste texto, desta mensagem que nos chega do Livro da Luz, das Mensagens da Luz, algumas reflexões ficam e vão ser clarificadas ao longo da nossa partilha. Penso nomeadamente por onde começamos.
ou por onde temos a intenção de ter começado, que não sei se foi reproduzido, um, a música do John Lennon, e que nos fala de uma irmandade e de uma humanidade, e que eu, quando ela me ocorreu uns instantes antes da nossa partilha, ou do nosso início aqui, eu pensei, uau, isto é mesmo a energia de Aquário, onde vai acontecer esta lua nova e onde está tanto céu a ser proposto por estes tempos e pelos próximos anos da nossa vida. Tanta energia a ser proposta a partir desses céus. Mas depois pensei melhor e pensei, não, não é só a energia de Aquário, pode ser a energia de Aquário como o ideal que nós transportamos de uma humanidade um pouco mais justa, mais correta, mais humana, mais livre, mais presente, mais humana, irmandade humana. Mas eu pensei também nos céus que nos acompanham nesta lunação e já estou a partilhar convosco, creio que já podem ver no vosso ecrã. Já estou a partilhar convosco o mapa desta lua nova e dos céus que temos neste momento praticamente a acompanhar-nos. A lunação acontece amanhã, ao meio-dia e 36, praticamente 35 e 58 segundos, meio-dia e 36 de Portugal, ok? Então, por onde eu olho, se calhar por onde vou começar, e isto não é, ups, ok? Creio que estão a ver, só que saí de ecrã grande, vou pôr em ecrã grande novamente, ok? Para onde eu estou a olhar quando penso neste texto que nos chegou e que nos fala de um aquietar, fala de não travarmos as batalhas sem sabedoria, fala de certa forma de nós sabermos fazer uma certa gestão da nossa própria energia, da nossa própria vitalidade, do nosso próprio caminho, do tempo e da energia que gastamos em cada um dos lugares onde nos demoramos, e penso imediatamente nas energias que por estes dias e por estes tempos estão em peixes e estão a finalizar um ciclo. Então, apesar do nosso tema ser Aquário e de ter muito para partilhar convosco sobre Aquário, damos atenção primeiro às energias de peixes. E nas energias de peixes nós temos o planeta Saturno, que já está na sua viagem quase há 2 anos e meio aqui. Temos a Vênus ingressada há relativamente pouco tempo e é breve, mas que está num abraço importante, rodeada de Saturno e de Neptuno. E temos um novo ingrediente muito novo, acabado de acontecer nesta lua nova, dependendo dos cálculos astrológicos, para uns terá acontecido mais cedo ou não, dependendo se usa um ponto verdadeiro ou um ponto médio, mas o nó lunar, mais dia, mais instante, menos instante, está a ingressar neste instante, neste tempo, no signo de Peixe. Pós 1 ano e meio de trânsito por Carneiro, onde muito andou a acontecer e onde muito falámos sobre Carneiro nestes tempos idos, começamos agora a despertar a nossa atenção e o nosso olhar para aquilo que acontece ao redor de Peixe. E, de certa forma, recordo que dei ou que ocorreu ou que chegou como subtítulo, como chavezinha para esta nossa reunião mensal ao redor da Lua Nova, para a Lua Nova de Aquário, as palavras a grande reconfiguração humana. E quando pensamos nestas palavras, nesta grande reconfiguração humana, que não tem pretensão nenhuma de que elas traduzam exatamente o que está a acontecer e qual é a proposta desta lunação, mas para mim faz-me sentido e por isso assim tive a coragem de nomear este nosso momento, este nosso encontro. Quando pensamos nisso, pensamos muito num certo fim de ciclo que está a acontecer, ou que está a ser. Eu, no que escrevi nestes dias, até falei num certo lavar da alma, e referia-me às energias de peixe, e referia-me ao que, de certa forma, está em final de processo, quando passa por peixe. Quando nós temos a última energia do zodíaco ativada, e peixe é o último signo do zodíaco, porque logo a seguir vem Carneiro, que inaugura o ciclo astrológico, tudo começa em Carneiro, tudo termina em Peixes.
nós vemos que nos últimos graus de Peixe, praticamente nos últimos, nós temos Saturno, Saturno que ainda está um bocadinho atrasado, depressa lá chega, temos Vênus e temos Neptuno e temos o nó de norte, que indica o sentido evolutivo da nossa jornada no último grau e no último minuto do signo de Peixe. Porque é que ele está no último grau e no último, no último minuto? Porque ele acabou de ingressar, os nodos andam ao contrário, fazem um movimento dos últimos graus de um signo para os primeiros, porque andam em marcha retrógrada a maior parte do tempo. Então nós estamos, de certa maneira, a vivenciar um tempo que nos fala de um momento crítico de transição, de um momento intenso de transição em algo, em relação a algo que está a deixar de ser e em relação a algo que se prepara para ser. E ainda não conseguimos pôr os pés definitivamente num lugar ou no outro. Estamos entre tempos, estamos entre processos, estamos em transição, estamos em reconfiguração. E tudo o que está em peixes está nesta viagem de dissolução. E o que temos em peixes? Temos o ideal e o sonho, temos Neptuno como aspiração da unidade de vida que somos, como representante da inteireza, da unidade, da fusão de tudo o que é expressão da vida, de tudo o que existe como vida, de tudo o que existe no cosmos, no nosso céu, na nossa terra, dentro de nós, na nossa relação com tudo à volta. Neptuno fala-nos da unidade que somos e fala da unidade e da universalidade da vida. E temos Saturno que fala da experiência concreta e prática, e fala da encarnação de cada um de nós, e fala da experiência da vida feita, realizada na matéria. E Neptuno rege peixes e Saturno não é o lugar onde ele mais gosta de estar, porque ele está automaticamente num signo que fala de desconstrução, não é bem desconstrução, é desdensificação, é diluição, um esfumar de energias, e Saturno está muito bem no lugar onde ele consegue concretizar, onde ele consegue estruturar, onde ele consegue manusear, vamos dizer, a matéria. É um planeta que lida com a densidade do físico, ok? E não só do físico, do mental também. Porque rege Capricórnio e rege Aquário, ok? Então, quando pensamos em Saturno, pensamos, de certa forma, estamos a construir, pelo processo de Saturno, alicerces num lugar onde não há terra firme, onde não há concretude, onde não há nada de palpável. Então, Neptuno é mais forte nesta equação. Além deste processo, nós temos Vênus aqui agarradinha a preparar-se para fazer uma bonita conjunção com Neptuno. E Vênus é, quando falamos quando usamos uma expressão em astrologia, que é a expressão das oitavas, das energias como oitavas, falamos de algo que a melhor imagem que temos é a vibração do som na música. Quando temos uma nota natural e uma nota que vibra uma oitava acima, nós temos o mesmo som em frequências diferentes. Assim, temos a relação entre Vênus e Neptuno é a mesma frequência, é a mesma substância em frequências diferentes. Diríamos que, por exemplo, Vênus seria uma nota inferior, uma oitava abaixo, é o amor da terra, é a expressão, é a vibração do amor na sua tónica natural, na sua nota natural, no seu tom natural, e Neptuno fala desta mesma energia amorosa numa vibração, numa oitava acima, numa vibração mais rápida, mais rarefeita, mais leve, mais subtil. Então, teríamos o amor numa vibração natural e o amor numa vibração de oitavas, pegando neste exemplo da música, quando pensamos em Vênus e Neptuno. E quando os dois planetas do amor se unem, há um novo ciclo, há uma nova semente a ser expressada e uma nova proposta a ser trazida
para a expressão da qualidade do que chamamos amor. E quando falo em amor, apesar de estarmos a falar de Vênus, que fala do amor dual ainda, do amor daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo, daquela pessoa que me é querida, fala do amor ainda na expressão dividida, dual, ok? Ou fala do amor ainda numa qualidade não refinada, como Neptuno, que fala do amor numa qualidade refinada, e como se tivéssemos o amor altruístico em Neptuno e o amor da personalidade em Vênus. Embora isto não seja literalmente ou exatamente assim, ok? Mas é para conseguir fazer aqui a distinção. Então, de certa forma, esta, esta Vênus, ao encontro de Netuno, traz um tom bonito, uma energia bonita para este encontro de Lua Nova, embora ainda não seja aquela conjunção exata, ela está a caminho, e invoco este signo e este processo, porque temos esta noção de que algo nos céus e algo no nosso processo pelos próximos anos está num processo de desfazer a forma, diluir a experiência, pacificar o passado, como dizia a nossa mensagem do Livro da Luz, deixar de brigar com o passado, fazer as pazes com o passado, aceitar, pacificar, libertar, esvaziar, abrir espaço e serenidade e tranquilidade para que as sementes do novo possam chegar e possam descer. Não é sobre as sementes do novo na totalidade que estamos aqui para falar, já, mas evoco que depois de avançarem um pouquinho, todos estes planetas, o nodo não, o nodo vem para peixe e vai mergulhar nas águas de peixe, mas todos estes planetas vão ingressar em Carneiro e significativamente, e tenho falado algumas vezes, a conjunção de Saturno e de Neptuno, que se prepara para começar a acontecer a partir de maio, já não estou presente, abril, maio, pós-primavera, a partir de abril, a partir de maio, muita energia começa a mudar, muita nova atividade começa a acontecer em vários pontos do zodíaco e todos eles têm que ver particularmente com isto que queremos transmitir e traduzir sobre as energias de Aquário. Recordo que alguns dos planetas que vão mudar de signo, um deles é Saturno, que eu estou a dizer que vai entrar em Carneiro, lá mais à frente. Outro deles é Urano, que já no verão, julho, coisa que o valha, muda de signo e entra também em Gêmeos. E porquê que falo nestes dois? E não me vou perder em muitos pormenores, havemos de ter a oportunidade de falar bastante e largamente sobre isto. Falo nestes dois porque são os dois planetas, são os dois regentes das energias de Aquário, onde vamos ter esta lua nova. Ok? Então, Saturno, o planeta que está associado ao compromisso, à responsabilidade, à maturidade, à capacidade de honrar os nossos acordos, os nossos contratos, aquilo que assumimos como compromisso, aquilo que, de certa, o preço a pagar pela nossa experiência, de certa forma, a capacidade de nos permite, de nos comprometermos com o verdadeiro trabalho e com a verdadeira tarefa da nossa alma, vou usar dizer assim, da nossa jornada humana, da nossa vida na prática, mas também da nossa vida como algo de maior que transportamos em nós, como algo com um propósito e um intuito maior. E isto cabe a cada um tem os seus sonhos, cada um tem a sua imagem. Eu, há pouco, quando evocava a música do John Lennon, o Imagine, e dizia que para mim, a um certo nível, ele evoca a energia de Aquário, ele evoca a imagem que eu tenho para a energia de Aquário, que é o signo mais associado àquilo que nós podemos trazer como a representação da humanidade. E o que é a humanidade? É a capacidade de sermos empáticos, amorosos e de vivermos em comunhão e em comunidade uns com os outros, de igual para igual, de uma forma justa e equilibrada, e de honrarmos a individualidade e a liberdade de cada um, de sabermos viver em irmandade, mas com fluidez, com liberdade e leveza. E quando penso nisto, penso em Urano também a mudar de signo. E quando olhamos para esta lua nova, vemos que as energias de peixes, ok? Saturno também, embora de uma forma mais larga, se estão a relacionar muito bem
com a energia de Urano em Touro. Então temos uma boa via de comunicação entre os dois regentes de Aquário e temos alguns aspectos harmoniosos e fluidos nesta lua nova que nos indicam aceleração, que nos indicam harmonia entre as energias ou quórum para que elas possam combinar esforços. E pensamos, nomeadamente, que para honrarmos as energias de Aquário, precisamos, de certa forma, aprender a honrar Saturno e aprender a honrar Urano. E Urano pede liberdade, pede coragem para inovar, coragem para fazer diferente, a capacidade de ver mais longe, a capacidade de nos ligarmos a uma coisa que eu vou chamar de mente superior, ou de mente inspirada, ou de mente intuitiva ou de mente criativa, tudo isto podem ser expressões para a energia de Urano. E quando falo de Saturno, falo da capacidade de nós honrarmos o que foi, de nós, de certa maneira, eu não tenho outra expressão melhor, é honrar o que foi e prepararmos para estar à altura de assumir o compromisso, estar à altura de viver o compromisso, de honrar aquilo que para nós é a verdadeira qualidade, ou aquela que deveria ser a verdadeira qualidade de sermos humanos na nossa jornada, em todas as frentes da nossa jornada, em todos os nossos, em todas as expressões daquilo que é a unidade do nosso ser. Quando pensamos em Aquário, há muito para dizer de Aquário. Quando pensamos em Aquário, que é o 11º signo do zodíaco, associado à energia do ar, e o ar fala de relação, fala de mente, da mente, fala de pôr em comum, fala de estabelecer contactos e redes com o exterior ou com todos, ou com tudo o que nos liga, ou com tudo o que está à nossa volta. Frequentemente, nas minhas aulas, quando falo do elemento ar e quando falo dos planetas associados ao ar, à mente, principalmente o elemento ar, nós pomos em movimento uma imagem que é o ar é aquele elemento que liga tudo e que põe tudo em comum e que nos permite comunicar e que nos permite veicular mensagem. Quando eu digo que põe tudo em comum, não há nada que esteja neste espaço onde eu estou que não esteja em contacto comigo através da qualidade do ar. Quando abrimos o nosso leque de observação um pouco mais, não há nada que esteja neste planeta que não esteja em comum e em contacto comigo através do ar, através daquilo que nos põe em ligação, ok? Não há como, eu até posso fazer, imaginar, pensar que poluo um bocadinho aqui e que não estou a fazer mal a mais ninguém, mas o ar é o mesmo e está em contacto com tudo e com todos. Então, de certa forma, o ar é este elemento de ligação e de relação, e de pôr em comum, e de pôr em contacto. E quando pensamos então nas energias de Aquário, e aí eu dizer, naturalmente e inevitavelmente evocamos a sua contraparte, que é o signo de Leão, que são as energias de Leão e que neste momento, neste mapa da Lua Nova, estão no polo oposto, no fundo do céu, para o horizonte onde estou, para o horizonte de Portugal, estão no fundo do céu, não é? Enquanto o Aquário está no meio do céu. Por isso, não me vou dedicar a interpretar esta coisa do fundo do céu e do meio do céu, mas preciso trazer a contraparte de Aquário, para que cada um entenda o que é Aquário e para que cada um de nós honre a energia de Aquário, precisamos de integrar e de honrar a energia de Leão. Eu não posso verdadeiramente expressar as qualidades do signo onde vai ocorrer esta lunação, que é Aquário, sem honrar as qualidades do signo contrário e oposto. E o signo contrário e o oposto quem é? Leão é um signo fixo, também como Aquário, mas do elemento fogo, que nos fala da energia da criatividade, do fogo da intenção, do fogo do espírito, do fogo da motivação, do fogo do entusiasmo, do fogo do ideal, do fogo da identidade, do fogo solar. Leão é regido pelo Sol. É o único signo da astrologia
a astrologia tem várias vertentes de análise e eu agora ando a estudar uma delas e como tal o meu foco está nela também. É o único signo que é regido sempre pelo mesmo planeta nas suas em três formas de olhar para a astrologia, ou seja, o Sol rege Leão, quer ao nível da personalidade, quer ao nível da alma, quer ao nível daquilo que chamamos a hierarquia. Então, o Sol, como exemplo, como energia, como ponto de comum em todas as expressões da nossa vivência e da nossa experiência, quer seja ao nível daquilo que chamamos a personalidade, que é a nossa vida trivial e que é a vida pequena em nós, quer seja ao nível da astrologia da alma, da perspectiva da alma. O Sol representa também o foco da energia de Leão e também ao nível da astrologia do nível hierárquico, nós chamamos o nível superior, imaginemos assim, não sei definir de outra forma, um nível aspiracional, não sei traduzir, ao nível dos mestres, ao nível do propósito maior da vida, também é o Sol que rege esta energia. Então, o Sol fala de nós, da descoberta do nosso propósito individual, da nossa singularidade enquanto seres, daquilo que cada um de nós transporta de único dentro de si próprio, dessa luz, dessa semente, dessa qualidade, desses dons, desse brilho, dessa luz, desse fogo, desse entusiasmo, dessa alegria, desses dons de criação que cada um de nós tem em si próprio como singular, como único. Ninguém mais transporta essa luz da mesma forma que cada um de nós transporta. Cada ser, eu ia dizer cada ser humano, mas cada ser é uma singularidade única, é uma expressão única da criação divina, da criação da vida, ok? E cada um, Aquário, voltando lá acima, Aquário é o coletivo destas singularidades. E quando nós não fazemos o nosso processo de individuação, o nosso processo de despertar desta singularidade, o nosso processo de encontro com a nossa própria luz, o nosso processo de autodescoberta, de percebermos aquilo que de único, aquilo que de especial, aquilo que de genial, aquilo que cada um, a forma única como cada um de nós pode criar a vida ou dar forma à expressão do divino na vida da Terra, é única, irrepetível e não se pode colmatar com nada mais. Então, para que todos possamos honrar o ideal aquariano, que são os ideais, ou que é o ideal que transporta algo que nós aprendemos na escola como os ideais da Revolução Francesa, mas transporta mais do que isso, transporta uma semente de irmandade que nos pede que a vida possa ser expressada, vivida e que possa ser experienciada em igualdade, em liberdade e em fraternidade. Enquanto nós não integrarmos o fogo solar de cada um de nós, enquanto nós não integrarmos a singularidade do divino em nós, daquilo que é o divino experienciado, vivido e criado a partir da nossa própria experiência, enquanto cada um de nós não ocupar o seu lugar, esta esta irmandade aquariana, esta energia aquariana, esta reconfiguração humana não poderá ter lugar, porque a humanidade é feita da singularidade de cada um de nós, de cada um, de cada ponto do divino encarnado neste planeta, nesta Terra. E o Aquário representa esta coletividade de experiência, de existência, de singularidades unidas para algo de maior, para algo de bom, para um trabalho e um esforço conjunto, para algo que nos traz o estímulo da liberdade. De repente fez-se uma conexão aqui na minha cabeça e de repente a conexão que se fez foi Saturno e Urano regem Aquário. Saturno é o trabalho do coletivo
da humanidade, é o trabalho do coletivo de almas, é o trabalho, é a junção do trabalho individual ao trabalho coletivo para honrar o compromisso de uma experiência na forma humana, de uma experiência na vida da Terra. Vou usar dizer um compromisso de alma. Há muito tempo que digo que Saturno em Peixes é um compromisso, fala-nos da ativação do nosso compromisso de alma. Ok? Muitos de nós andamos desligados desta relação com a nossa alma. Muitos de nós andamos distantes. Mas este é o momento em que estamos a ser solicitados e que estamos a ser necessários. E volto à ideia que estava antes, àquele blink-blink que veio aqui, como através da regência de Urano, de Aquário, ser partilhada por Saturno e por Urano. Por um lado, Saturno representa o trabalho conjunto necessário para honrar a vida no coletivo, a vida da humanidade, aquilo que viemos fazer em coletivo a esta experiência. Então, vamos falar do compromisso para com a expressão da vida através das dinâmicas do coletivo. Por outro lado, através desse trabalho conjunto, desse trabalho, vocês já todos ouviram a expressão juntos somos mais fortes, não é? Ou juntos conseguimos com mais facilidade atravessar e transpor os obstáculos. Então, quando penso nesta ligação que se acendeu para mim aqui agora, o trabalho combinado, o esforço combinado da singularidade e da individualidade de cada um de nós num mesmo esforço conjunto por eu vou ousar dizer, nem todos partilhamos do mesmo ideal, por um ideal que possa transportar esta qualidade do signo de Aquário, que nos fala de fraternidade, igualdade e liberdade. Esse trabalho conjunto é aquele que nos permite atingir aquilo que Urano nos transporta como essência, que é a essência da liberdade, da fluidez, da capacidade de romper as prisões às quais estamos vinculados ou às quais estamos ligados. Foi a imagem que chegou aqui. Saturno como o carcereiro, como a prisão, Urano como aquele que liberta, Saturno como o trabalho necessário, o remar junto para uma mesma. É difícil dizer esta expressão porque às vezes entendemos mal. Não temos todos que estar a fazer a mesma coisa, não temos que todos que ser iguais. Essa é a perversão de Aquário, é o perigo de Aquário, é que de certa forma nós podemos uniformizar as coisas de uma maneira que mate a singularidade em nós, que mate o lugar, o espaço para a individualidade de cada um. E nós precisamos de encontrar formas e vias pelas quais podemos honrar as energias da liberdade e da circulação e da vida no coletivo sem matarmos a singularidade, sem abafarmos a singularidade, sem abafarmos a luz singular que é acrescentada e que só assim pode iluminar a luz da expressão coletiva de Aquário. Então, quando penso nisto tudo, penso nos desafios que nós temos para enfrentar pelos próximos tempos, podemos dizer pelos próximos aproximadamente 20 anos, que é o tempo que Plutão vai estar a transitar no signo de Aquário. E Plutão vem para, na simbologia astrológica, Plutão é aquele que vem para destruir e para limpar e purgar tudo aquilo que não serve um propósito, tudo aquilo que não serve o propósito da evolução, não é um propósito qualquer, é o propósito da evolução. Então, sabemos que pelos próximos anos, enquanto Plutão transitar Aquário, particularmente enquanto ele transitar os primeiros 10 graus, que são aqueles iniciais, é o primeiro decanato e aquele que tem que ver, bom, não entra em pormenores, principalmente neste primeiro terço do ciclo, Plutão vai estar a desmontar e a purificar e, de certa forma, a deflagrar e a trazer aos nossos olhos tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que é obstáculo a vivermos esta qualidade de vida humana em liberdade, igualdade e fraternidade. Claro que não há uma garantia que isto seja atingido com sucesso,
porque, de certa forma, este é um esforço conjunto que depende do trabalho conjunto de cada um de nós. E sabemos que a maioria da humanidade não está desperta, não está atenta, não tem noção do propósito maior de uma jornada de vida aqui. Ou pelo menos não está consciente, pode até ter uns livezinhos lá dentro, mas não está consciente da importância de integrar e de honrar na sua vida a sua vida maior. E eu não gosto muito de as dividir como vida mais pequena e a vida maior, porque elas são uma. E nós só podemos realizar aquilo que somos, só podemos realizar a totalidade daquilo que somos quando não houver verdadeira dualidade em nós, quando a dualidade não for interna, for apenas uma coisa do exterior, não é? Nós estamos a aprender a ir da dualidade para a unidade, nós estamos a ir daquilo que é partido e quebrado em busca de uma unidade. E esta unidade conquista-se em cada um de nós. E há bocadinho, quando falava em amor, para mim não há melhor expressão do que é a frequência, a qualidade do amor, do que esta capacidade de unir, esta capacidade de voltar a religar é a palavra, as nossas dualidades, aquilo que em nós está partido. Ok? E quando penso nisto, claro, penso logo ali em Júpiter, que está em Gêmeos, no signo da mente e no signo que fala das dualidades. Em Gêmeos tudo é dois, tudo é múltiplo, tudo é dual, ok? E vejo Júpiter como esta força de religação. Júpiter é aquele que está associado à capacidade de nós voltarmos a religar. Júpiter tem que ver com religião. Júpiter e religião deveria ter que ver com religar. Religar, voltar a unir, voltar a ligar, voltar a pôr o circuito a funcionar. Okay? E vemos Júpiter muito bem aspectado para esta lunação, a dar um boostzinho e de certa forma é sempre bom quando temos bons aspectos de Júpiter. Júpiter é um dos benéficos, é o benéfico, o grande benéfico dos nossos céus e que de certa forma, curiosamente, não é? Ele tem uma relação engraçada com Aquário ao nível da alma. Júpiter é o regente de Aquário. Então, de certa forma, é muito bonito ver o regente da alma de Aquário. Eu sei que isto pode fazer confusão para vocês, ainda para mais os que não estudam astrologia, quanto mais estarmos aqui a falar de 2 ou 3 tipos de astrologia, há muitas visões para uma mesma coisa, há muitas formas de olhar para uma mesma realidade. Então, Júpiter, aqui em Gêmeos, o lugar onde Urano vai chegar daqui a uns meses, o lugar que nos fala da mente e dos processos da mente, muito bem ligado a trazer-nos, de certa forma, um apelo de religação, um apelo de voltar a unir qualquer coisa, e este qualquer coisa faz-se através da mente, faz-se através dos processos da mente. Porquê é que eu digo isto? Por muitas razões, particularmente agora por duas. Júpiter está no signo que nos traz a primeira relação com o elemento ar, e o ar é mente. Está no signo de Gêmeos, que é regido por Mercúrio, e Mercúrio é mente, é comunicação, é relação, é pôr em contacto, é compreender, é juntar também, quando compreendido, mas numa primeira fase é aprender e é pôr a circular em funcionamento as mentes, é abrir a mente. Então, de certa maneira, por essa via. Por outra via, a nossa lua nova acontece em Aquário, signo de ar, então há uma harmonia entre os elementos aqui, e por isso temos um bom aspecto, e de certa maneira também porque Mercúrio, o regente de Gêmeos, e também o regente do nosso nó sul, ok, vou já trazer esta parte. Mercúrio está numa condição muito particular e especial nesta lua nova, ok? Mercúrio está em conjunção com Plutão, Plutão que vai estar os tais 20 anos aqui em Aquário, e onde passaram, ou onde ter passado, quando for o momento da lua nova, todos os planetas que estão em Aquário. O primeiro foi Sol, que passou há uns dias, neste caso passou quase há 10 dias por Plutão, ou há 9 dias.
a Lua, que irá ter passado uns instantes antes, não muito, não é? Não sei se já chegou a Aquário agora, não faço ideia, mas podemos pôr o mapa a seguir, não há necessidade de particularizar. E Mercúrio, que acabou de transitar de Capricórnio para Aquário e acabou de passar, está exatamente conjunto neste instante a Plutão. E quando nós temos um planeta a passar em cima de Plutão, Plutão é o grande transformador, é o grande purificador. Vamos dizer que Plutão é o crivo, a peneira, mais do que a peneira, uma peneira de furos minúsculos, por onde todas estas energias tiveram que passar e por onde todas estas energias estão a ser, de certa forma, ativadas para um novo processo de purificação, refinação, foi a palavra que me veio primeiro, refinação, para, de certa forma, há necessidade de nós transformarmos os planos da mente, e eu já venho a dizer isto há tanto tempo, mas cada vez é mais gritante, há necessidade de nós transformarmos a forma como pensamos e de nós transformarmos a percepção que temos da vida e de nós abrirmos as mentes para compreendermos a vida e o fluxo da vida, uns furos mais acima, e ao transformar, porque tudo é mente e tudo começa a partir da mente e tudo é criado a partir da mente. Surge-me uma palavra, uma frase que diz que primeiro era o verbo e o verbo era tudo. De certa forma, a mente é a grande ferramenta de criação do divino e de nós como minimis do divino, como pequenos minimis de Deus. E enquanto nós não tivermos controlo, uma boa palavra para Plutão, sobre o nosso próprio processo mental, sobre os nossos próprios pensamentos, sobre a forma como pensamos e compreendemos a vida, enquanto nós não tivermos a nossa mente disciplinada, faz-me pensar em Virgem, não é? Enquanto não tivermos a nossa mente disciplinada para que ela funcione, para que nós a comandemos, para que ela funcione a favor daquilo que são o sentido da nossa vida, aquilo que nós queremos, a maneira, o modo como nós queremos realizar a nossa jornada. Enquanto a mente não combinar a favor, ela é um cavalo selvagem, desgarrado, a desatinar e a fazer-nos perder o foco e o centro, a fazer-nos perder a capacidade de nos verticalizarmos. Então, sabemos que nesta lua nova, e a lua nova está a dispensar uma nova semente aos corações dos homens, às mentes dos homens, às vidas dos homens, às vidas daqueles que permanecem, a todos, mas aqueles que permanecem atentos é que podem fazer alguma coisa com elas, não é? Ou alguma coisa de bom com elas. Então, temos Plutão e Mercúrio nesta lua nova, neste início de ciclo lunar, e vou fazer um novo à parte. Recordemos que é a primeira vez, depois de que Plutão entrou em definitivo, tão definitivo quanto ele pode entrar, ou seja, até os próximos 250 anos, onde ele irá regressar de novo a Aquário, agora ainda lá está. Ou seja, ele entrou em definitivo em novembro deste ano, 20 de novembro de 2024, desculpem, 20 de novembro de 2024, em definitivo para já não regressar a Capricórnio, a não ser daqui a uns largos anos, não é? E a Aquário daqui a cerca de 250, em média. Então, de certa maneira, é a primeira vez que todos estes planetas passam por Aquário e esbarram em Plutão, que vai estar aqui por 20 anos. Então, todo este início de ciclo não só é um início de ciclo que acontece porque é um novo mês lunar, mas é um novo início de ciclo que se vai repetir a cada 28 dias, quando a Lua regressar a Aquário e encontrar Plutão, a cada 365 ou 366 dias, quando Plutão regressar, quando o Sol regressar a Aquário e bater em Plutão, a cada 200 e qualquer coisa dias, 287 dias, creio, que é o trânsito de, não sei se estou a fazer confusão, eu não fixo estas coisas, que é o trânsito de Mercúrio, 87 dias, desculpem, 87, 287 é outro, pronto. 87 dias, creio eu, que é o tempo que Mercúrio demora a dar a volta ao zodíaco,
creio que não estou a dizer disparates, não importa, é curtinho, não importa, é só para ficarem com a ideia, eu estes ciclos não os consigo reter, a informação que eu vou buscar aos livros quando preciso de a usar e que vocês podem fazer o mesmo. Então, de certa forma, cada vez que cada um dos planetas aqui passar, cada vez que cada um dos planetas no zodíaco, consoante a sua velocidade aqui passar, eles vão esbarrar em Plutão em Aquário, eles vão reiniciar e reativar uma certa relação com Plutão em Aquário. E Plutão em Aquário está a fazer este processo de transformação das energias da vida no coletivo, das energias, muita gente pode incluir aqui, não vos falei ainda quase nada de Aquário. Um, Sabemos que toda esta explosão da inteligência artificial, da inovação, vocês sabem o que é que estávamos a viver quando Plutão esteve em Aquário da última vez. Estávamos a viver o tempo da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e uma grande mudança tremendamente significativa que começou a afetar, vamos dizer assim, a vida das populações naquela altura, mudou a forma, a relação com o trabalho, a relação com as máquinas. Então, de certa maneira, houve um grande avanço, não é? Supostamente no sentido da libertação e no sentido de evocar a liberdade do ser humano, como há bocadinho veio aquela evocação de que Saturno e Urano, como regentes de Aquário, representam ou podem representar o processo de nós, no trabalho coletivo e conjunto, podermos nos libertar das nossas prisões, vou ousar dizer kármicas, e podermos nos juntos e em esforços conjuntos, finalmente mover-nos em direção a um novo arquétipo de liberdade. Reparei agora que tenho algumas mensagens no chat e não sei se são recentes, desculpem que eu vou andando aqui em roda livre, só verificar, ok, tudo bem, ok, nada, pensava que pudesse ser alguma pergunta e só agora é que as observei. Então, de certa forma, quando pensamos no trabalho de Plutão por Aquário, pensamos neste sentido de que estas transformações poderiam, ou em princípio viriam como apelo a que a humanidade conseguisse encontrar novas expressões de liberdade, novas expressões de fluxo, novas expressões de relação, as tais que poderiam ser mais justas, mais fraternas e de uma forma mais em igualdade, em liberdade, em fluxo. Não é? Mas também sabemos que nada acontece só porque nos céus está indicado. Precisamos de corações, mãos, braços, pernas humanos para honrar e para expressar a energia que nós vemos espelhada nos céus. E de certa forma e de certa maneira, não está garantido como é que cada um de nós e como é que a humanidade como um todo e como é que a humanidade como um todo recebe e abraça estas propostas, recebe e abraça estes momentos. Então, é por isso que é tão importante que cada um de nós faça o seu trabalho individual, o seu trabalho pessoal e que se permita honrar o seu leão e honrar a sua singularidade e abrir a energia do seu coração e abrir os processos de participação no coletivo com a sua singularidade, porque é isso que é Aquário, é quando eu saio da minha redoma de vidro, do meu trono de leão, quando eu deixo de me preocupar com o meu reino, com o meu quintal, e junto esforços, e junto energias, e junto saberes, e junto dons, e junto a minha luz, à luz do coletivo, para que algo de maior possa ser atingido por um esforço partilhado, por um esforço conjunto, por um trabalho conjunto, por um trabalho de equipe, por um trabalho em grupo, em coletivo, em irmandade. Então, de certa maneira,
ao pensarmos nestes processos, percebemos que isto é só o início, é só a ponta deste iceberg, é só o princípio dos princípios deste processo, deste grande e longo processo que temos pela frente, que eu chamei, de uma forma atrevida, reconfiguração humana, porque de certa maneira nós estamos a ser despertos e acordados para os verdadeiros dons do que é ser humano, para os verdadeiros dons da correta humanidade, para os verdadeiros dons da vida em coletivo. E a vida em coletivo apela-nos a que nós possamos ser ah, ativos, participantes, luzes que juntam a sua chama e formam um grande sol. Pequenas chamas de vela que se unem e formam um grande sol. E que esse grande sol ilumina para todos nós a jornada e o caminho. E quando vos digo que não há garantias, é porque nós não sabemos nunca como é que cada um de nós expressa, recebe, e vive estes seus apelos interiores. E sabemos que corremos um risco grande neste tempo, que é cada vez mais estamos desconectados desta nossa singularidade, cada vez mais estamos adormecidos, cada vez mais estamos perdidos na nossa jornada, na nossa senda. Ocorre-me pensar no eixo evolutivo que nos começa a trazer o sentido de virgem para peixes. E em virgem nós estamos, de certa forma, em processo de aprimoramento, em processo uh, em processo de lapidação, em processo de trabalhar em nós as nossas qualidades. E em peixes, nós, de certa maneira, lá está, como dizia há bocado em relação ao leão e ao aquário, quando falamos de um eixo, ele só se pode cumprir pela integração do polo oposto. E quando penso que o nó de norte entra em peixes por estes tempos e que temos Neptuno e vai haver este encontro com Neptuno e este encontro com o nó de norte e com Saturno, nós de certa maneira estamos a ser convidados a despedirmos da nossa velha vida, despedirmos daquilo que foi até agora, despedirmos do velho ciclo, compreender que já não há mais nada para crescer, já não há mais nada para fazer nos moldes em que nós experienciámos a vida até hoje. Já não há mais nada, levamos a experiência da materialidade ao máximo. Levamos a experiência da matéria ao máximo. Está a bater no fundo, está em diluição, está em queda livre, está em autodestruição. Precisamos de um novo plano, precisamos de novas metas, precisamos de novos ideais, precisamos de novos princípios, precisamos de novas razões, precisamos de acordar um novo propósito para continuar o caminho e o processo de evolução. E por isso nós temos esta ativação das energias todas em peixe. E este processo que eu estava a evocar, de virmos de virgem para peixe, é o processo de nós sairmos do nosso rem-rem, do nosso lado de vítimas, do nosso lado de pequenez, do nosso lado mental, do nosso lado da ciência cega, era o que estava aqui, do nosso lado da lógica parcial, incompleta, porque nós nunca conseguimos ver de uma forma holística, nunca vemos na totalidade. Cada vez que nós observamos qualquer face, cada vez que nós observamos um detalhe, nós ignoramos os outros. Cada vez que eu me foco num ponto deste mapa, eu ignoro os outros 365 pontos, 359 pontos, não é? Desculpem, 380, 379 pontos. Ai, meu Deus. Não, estou toda baralhada. 360 pontos, 180 metade. Meu Deus, isto quando a gente está num fluxo, a mente parcial funciona a carvão do outro lado. Então, de certa maneira, o que estava aqui a querer trazer com isto é que nós estamos todos a ser evocados, ou convocados, ou solicitados a perceber que para continuar a evolução, para servir a evolução, para servir o propósito evolutivo da vida na Terra, não há mais nada para fazer nos velhos moldes em que vivemos até agora. Levámos a experiência ao extremo. Levar a experiência ao extremo está muito bem representado por Plutão no seu trânsito por Capricórnio. Foram quantos anos? 16 anos de Plutão em Capricórnio, desde 2008 Plutão esteve em Capricórnio. Nós levamos a experiência da matéria e do materialismo e da
segurança e da estabilidade da vida na matéria ao limite, ao extremo oposto. E neste momento não há mais nada para fazer ali. Não há mais lugar a crescer. Este anelo evolutivo esgotou os seus recursos. Não tem mais por onde avançar. Precisamos de mudar de faixa, precisamos de mudar de espiral evolutiva, precisamos de nos elevar na espiral evolutiva para que o processo de evolução possa continuar a acontecer. Ele não vai continuar a acontecer se nós mantivermos tudo igual àquilo que foi até ontem ou até hoje. Porque este ciclo expirou, extinguiu-se. Não, e isso é dito quando Plutão atravessa por Capricórnio durante 16 anos e nos traz uma carrada de crises económicas e nos leva a vivenciar problemas tremendos. Tudo bem, querida Anabela, estão sempre em conjunto, a gravação vai ficar disponível, obrigada. Então, de certa forma, nós precisamos mesmo de encontrar uma nova razão, um novo propósito, um novo sentido, uma nova expressão para servir o propósito de evolução da vida. E essa nova expressão surge-nos indicada e expressa pelas qualidades do signo de Aquário e pelas qualidades também atribuídas a Peixe. Nós precisamos de novos ideais humanos, nós precisamos de encontrar vias para viver a nossa humanidade mais alinhadas com aquilo que representa verdadeiramente a humanidade, que é uma unidade. Humanidade é a humanidade mão na mão como um. Não porque somos todos iguais e nos formatamos e nos e sacrificamos a nossa singularidade e perdemos o nosso lado único e criativo, não porque somos, eu costumo dizer, não porque estamos todos, não sei quantos bilhões de pessoas num estádio de futebol ou num planeta Terra, todos a vestirem camisolas da mesma cor, com chapéus da mesma cor, indiferenciados. Não. Sim, porque nós acendemos a nossa luz, o nosso fogo interior, o nosso fogo interno, a nossa criatividade, a nossa criança divina, a nossa singularidade divina e pusemos-la em marcha e estamos a acrescentar com ela, estamos a oferecer dos nossos dons ao todo, ao coletivo, à vida. E é, de certa maneira, um pouco o tom daquilo que vai ser o processo do próximo ano e meio, enquanto os nós lunares andarem de Virgem para Peixes, a ativar a nossa necessidade a ativar a necessidade de nós abrirmos o coração, de nós nos rendermos a algo de maior, de nós transcendermos as nossas limitações e pequenez mental, de nós transcendermos a nossa pequenez e encontrarmos o verdadeiro sentido, a verdadeira energia do que é o propósito de estarmos primeiro encarnados numa experiência terrena, numa experiência humana na Terra, e depois a viver uma experiência de coletivo, porque estamos, de certa forma, a elevar-nos todos coletivamente. E não fica ninguém para trás. Creio que já o disse aqui há umas luas atrás. Não fica ninguém para trás. Isto não se resolve enquanto todos nós não transcendermos as nossas pequenez, a nossa pequenez. Não é? Enquanto nós não transcendermos o nosso lado instintivo, o nosso lado animal, e olhem que giro, não é? Que giro, ainda não tinha falado deles e as palavras vão conduzindo o meu olhar também. E olhem que as energias que nós temos em oposição e em tensão nesta lua nova, olhem o que é que são. É a energia do Nó Sul, oposta aos planetas de peixe, ok? O Nó Sul está sempre oposto ao Nó Norte, então, de certa forma, o sentido evolutivo da vida que nos está a começar a propor é o início dos inícios, é o primeiro grauzinho de peixe, do fim, é o primeiro grau do processo de peixe que termina pelo fim de peixes, não é? E que fala de um fim logo à partida. Então, pelos próximos tempos, esta oposição que nos fala das tensões de evolução e reparem,
Meu Deus, tenho que me calar que já são 8 horas. E reparem que Virgem é regida por Mercúrio, na tal astrologia da personalidade. Na nossa astrologia comum, Mercúrio rege Virgem, a mente rege Virgem, ok? O processo de pensamento rege a Terra de Virgem. É a forma de lidarmos com a vida prática, com os nhonhonhós do dia a dia, com as rotinas, com o cotidiano. E quem rege Peixes é Neptuno e é Júpiter. Ok? É o planeta da unidade, o planeta do Deus, o planeta da universalidade, da transcendência, da compaixão, do amor incondicional e o planeta do sentido da direção e da religação. São eles que regem peixe. É como se nós tivéssemos uma viagem, todos para fazer, da mente à capacidade de entregar e confiar na vida, à capacidade de nos entregarmos de livre vontade à roda da vida, ao fluxo da vida. Okay? Eu ia dizer que a outra tensão que nós temos é precisamente Marte, que está em quadratura com Quiran, e eu dou muita importância a Quiran. Quiran tem estado a fazer um trabalho brutal connosco e vai estar durante um tempo, um trabalho brutal connosco para nos curar ou para nos levar a confrontar com as nossas dores existenciais e com a nossa dificuldade de caminharmos a vida sozinhos, sobre os nossos próprios pés, a partir dos nossos próprios esforços. Kiran tem estado a trabalhar connosco para que nós possamos ter a coragem de ser quem somos nos nossos próprios termos e de nos individuarmos e de ah, percebermos que temos que ser nós a fazer, que ninguém vai fazer por nós. Temos que ser nós a salvarmos, temos que ser nós a contribuir, temos que ser nós a dar, temos que ser nós a arregaçar as mangas e a dar o corpo ao manifesto. E quando penso em Kiran, penso naquilo que estava a dizer. Penso que Kiran representa uma natureza, uma dança, uma fusão entre o divino e o animal em nós. Kiran é o representante, a imagem que representa o Kiran é um centauro, como a que representa Sagitário, é um centauro. E um centauro é metade cavalo, metade homem, não é? Metade humano e metade animal. E Kiran fala dos processos de transcendência e de cura e de religação da nossa experiência animal, e o animal é irracional, não são todos, alguns são bem mais racionais que nós, não é? O animal é instintivo e o divino em nós. E nós temos este processo muito bem representado, a tensão, a necessidade de nós desbravarmos caminho e de combatermos o nosso lado animal, não sei dizer de outra maneira, o nosso lado imperfeito, o nosso lado instintivo, o nosso lado visceral, o nosso lado primário, ah, o nosso lado não divino, e juntá-lo, uni-lo, fundi-lo, unificá-lo, juntar a matéria ao espírito, juntar o denso ao subtil, juntar o corpo com o espírito, juntar o que é material com o que é não material, fundir as duas naturezas em nós, fundir a nossa, tornar uno a experiência da terra com a experiência do céu. E Marte tem estado a fazer um bonito trabalho e tem muito que dizer nesta lunação, ainda não falei também dele. E vou-me preparar para encerrar, porque já tem muita informação, embora conseguíssemos ficar aqui a noite toda a falar. Marte tem estado a fazer um processo de retrogradação lindíssimo, difícil, trabalhoso, mas lindíssimo, entre o signo do Sol e o signo da Lua. Marte retrogradou a 6 de dezembro, no grau 6 de Leão, e começou a fazer o seu movimento todo retrógrado, e está em Caranguejo, nesta fase, que é a dimensão lunar, que é a dimensão das emoções, que é a dimensão do sentir, que é a dimensão da necessidade de nós, de certa forma, nos reconectarmos e religarmos com o nosso sentir. E como dizia a Maria Flávia de Monsaraz, o que em nós sente, a lua e a alma, é aquilo que em nós sente. Ok? A lua, como representante da alma, a alma é aquilo que em nós sente. E a lua tem uma ligação com o receptivo em nós. E o receptivo em nós é a nossa alma. E, de certa forma, nós andamos todos a ponderar e a fazer uma revisão relacionada com a maneira como andamos a investir, avançar, percorrer, caminhar, desbravar
é as nossas batalhas, as tais batalhas que falávamos no início, no textinho das nossas reflexões da luz, das nossas 79 reflexões da luz. Marte está a fazer uma revisão pelos campos da consciência e da inconsciência, do ser e do sentir, da luz e do escuro, do dia e da noite, do berço, das fundações da existência e do propósito da existência, para que nós possamos corrigir a rota, para que nós possamos travar as corretas batalhas, para que nós possamos eleger aquilo que verdadeiramente merece, tem qualidade, tem suporte vibracional, para que nós honremos essa batalha. Porque, como diz a mensagem do nosso início, não vale a pena travar batalhas contra uma rocha. Não vale a pena travar determinadas batalhas. Nós precisamos de saber eleger as nossas batalhas e da coragem e da motivação e do estímulo e da alegria e do entusiasmo para travar essas batalhas. E, meus amores, vou-vos dizer mais: quando se trata de Leão e de Aquário, quando se trata do zodíaco inteiro, não é com ninguém que nós estamos a travar as batalhas, é connosco próprios. É com a nossa pequenez, com a nossa inconsciência, é com a nossa falta de percepção, falta de discernimento, é com a nossa. A palavra que me vem é com o nosso estado bruto, o nosso estado empedernido que nós travamos as batalhas. É com o nosso lado escuro, é com a nossa hidra. Marte rege Carneiro, o primeiro signo do zodíaco, e Escorpião, o oitavo, onde reside a nossa hidra. E, de certa forma, sempre que Marte é ativado, ele ativa Carneiro e ativa Escorpião. Sempre que Marte está em foco, ele ativa Carneiro e ativa Escorpião. Então, todos nós andamos aqui a tentar encontrar a coragem de Carneiro para vencer as nossas sombras e para nos cumprirmos naquilo que verdadeiramente viemos aqui honrar. E o que viemos aqui honrar é fazer exatamente o que andamos a fazer, mas com a consciência de que caminhamos um caminho sagrado e que de tudo o que fazemos impacta a todos e que nós estamos a construir e somos obreiros daquilo que desejamos ver realizado na Terra ou realizado na vida. E não é por andarmos a elencar um a um os defeitos da humanidade e a eleger umas quantas ovelhas negras a quem apedrejarmos, que nós vamos resolver as questões da nossa humanidade. É por iluminarmos estas questões dentro de nós próprios, arregaçarmos as mangas e fazermos a nossa parte e participarmos e darmos de nós aos outros de forma generosa, como pede Leão, de forma altruísta, como pede Peixe, de forma fraterna, como pede Aquário, de forma livre, como nos pede Urano, inspirada, entusiástica, de forma corajosa, como nos pede Marte, de forma entusiástica, como nos pede Júpiter, etc, etc, etc. Já estou a divagar. Então, de certa maneira, nós estamos a ter um grande culminar de uma civilização, vamos dizer assim, ou vamos imaginar que tudo aquilo que foi trazido ao seu extremo nesta dimensão mais racional, lógica, materialista, concreta, que a divinização da matéria, de certa forma, atingiu um auge e nós estamos à procura como para continuarmos o propósito evolutivo da humanidade, nós estamos à procura de encontrar o verdadeiro sentido, a verdadeira causa, a verdadeira motivação, a verdadeira batalha que vale a pena travar. E vamos dizer que é connosco que nós a temos que travar, porque somos nós que estamos em transformação. Somos nós que estamos. Sempre que há movimentos por Aquário, evoca o leão. Quem é que está a ter necessidade de se transformar? Quem é que está a ter necessidade de se trazer para a vida? Porque leão por si só, se leão não for puxado por Aquário, o rei fica sentado no trono e não sai para dar de si, não sai para agraciar a vida com a sua luz, com a sua
realeza. Então nós precisamos sair da redoma de vidro, arregaçar mangas e dar de nós à vida, ok? Eu sinto que a mensagem está bastante veiculada, já começa a ser da prática, que quase falo muito pouco das energias em si, enquanto signos, mas o que mais me importa e o que mais me interessa quando aqui venho é que vos possa inspirar, que vos possa sintonizar e trazer uma leitura, a minha humilde leitura daquilo que eu consigo traduzir dos céus e daquilo que eu consigo veicular de tudo aquilo que está representado nestes instantes. Sabemos, vou interromper com o partilhamento, sabemos sempre que os momentos de lua nova são momentos de alinhamento entre um, o receptivo e o dador da vida, entre o sol, que é Yang, e a lua, que é Yin, entre o masculino em nós, o espírito em nós, e o feminino em nós, o receptivo em nós. Então, de certa forma, sabemos que é sempre um momento de criação. Cada um de nós está a criar a sua. Nós somos livres para criar aquilo que bem entendemos com a nossa vida e também somos livres para depois viver as consequências das nossas escolhas e pagarmos o preço daquilo que fazemos ou daquilo que não fazemos. E isso Saturno vem cobrar, não é? Então, de certa maneira, não há garantia nenhuma neste processo, não há garantia nenhuma em lugar algum, porque há um trânsito assim, não há garantia que porque Plutão passou porque Mercúrio passou por Plutão, que as mentes se transformam, não há garantia que porque Marte está a fazer uma tensão com Quiron, que o processo de tensão possa dar origem à transformação e à coragem para desbravar novos níveis do nosso lado animal, do nosso lado empedernido, do nosso lado inconsciente. Não há garantia nenhuma de nada. A garantia que há, a única garantia que pode existir é aquela que nós vamos dando, é aquele voto que nós vamos dando interiormente e de nós próprios à vida, que se chama sim, a capacidade de dizer sim às nossas batalhas, às nossas transformações e à capacidade de honrarmos aquilo em que acreditamos, à capacidade de trazermos luz àquilo que somos e de trazer autenticidade, mais uma palavra para o Leão que não disse há bocado, a autenticidade, de trazer este lado singular e único que cada um de nós transporta em si e que sem o qual a vida não fica completa. Então, meus amores, que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo de bons processos de transformação e de iluminação, porque Plutão, de certa forma, intensifica os processos que toca e a mente, aquele que representa a mente, o Mercúrio, o mensageiro, está conjunto a Plutão, está a trazer uma mensagem profunda e transformadora e, de certa forma, está também a levar-nos a observar aquilo que precisa de ser transformado e de ser alquimizado nas nossas mentes, como tal que possamos aproveitar para refletir sobre aquilo que verdadeiramente é significativo na nossa vida, o amanhã que nós gostaríamos de deixar para as gerações vindouras, aquilo que está no nosso alcance fazer para contribuir para esse amanhã, os ideais que vale a pena honrar, que vale a pena acrescentar à vida, que vale a pena transportar como uma bandeira erguida, aquilo que vale a pena verdadeiramente fazer com o nosso tempo, com a nossa energia e com a nossa qualidade. E vale a pena arregaçar as mangas e deitar mãos à obra, meus amores. Agradeço-vos muito a vossa energia, a vossa paciência. Vou, como à semelhança do que faço noutras voltas e noutras vias, aproveitar para tirar uma cartinha que possa trazer algum sentido, alguma clarificação, algum encerramento ao nosso encontro, alguma fusão. Então, se houver alguma pergunta desse lado, alguma questão, alguma coisa que queiram partilhar, podem tomar estes instantes. Eu preparo-me. Obrigada, querida Luísa. É uma bênção e só pode ser possível quando nós todos estamos juntos, não é? Todos juntos estamos a conspirar para que assim seja. Obrigada por isso. Então vamos escolher a nossa cartinha inspirada para a nossa alunação de Aquário, ok? Vamos ver. Não sei se é uma, se são duas. É uma. Ui!
Sai a carta 22, uma carta interessante, vocês não conseguem ver, vou afastar um bocadinho mais, e que diz o baile dos fantasmas. Vamos ver qual é a mensagem do baile dos fantasmas. Então, carta 22. E desculpem que me estendi um pouquinho, 20 e 20 está em buena hora para finalizarmos. Vocês já sabem que vou tentar traduzir do castelhano, há palavras que eu não sei e que invento, mas podemos sempre fazer um Google e descobrir o que é que elas querem dizer. Então, o baile dos fantasmas. O baile dos fantasmas, não sei esta palavra, de los amerindos, de las lanuras. Tem a ver com os índios americanos e bom, com os povos americanos, vamos dizer assim, almerindos e anuras, não sei, não tenho conhecimento desta linha. Então, une os espíritos dos vivos com os espíritos dos ancestrais para que reine a paz no mundo. Quando honramos os antepassados, eles nos trazem harmonia. Quando os responsabilizamos por tudo o que não funciona na nossa vida, eles vivem atormentados. Honre os espíritos dos antepassados e receba os seus ensinamentos e as suas bênçãos, as suas ofrendas, as suas bênçãos. Não deixe de honrar também as suas próprias vidas passadas ou anteriores. A interpretação desta carta diz: os seus ancestrais têm uma mensagem de sanação e de remédio poderoso para oferecer-lhe. Acredite, crie um momento sagrado no seu altar. Acenda uma vela por eles e envolva-se de sabedoria, na sua sabedoria. Nesta etapa da sua vida, terminou de repetir as histórias trágicas dos seus antepassados. Entre na abundância que se lhe oferece, receba os dons daqueles que lhe precederam e escreva uma nova história para a sua vida. Acho que não posso ser mais claro, ou não pode ser mais claro, para nos apontar que aquilo que foi dito acerca de estarmos a terminar e a encerrar um capítulo e de não haver mais nada para evoluir neste ciclo de vida levada a um extremo, não há outro lugar senão o regressar dentro, o regressar à fonte e o pôr em marcha uma nova vida, uma nova jornada, uma grande reconfiguração humana, como nos atrevemos a chamar este nosso encontro. Então, de certa forma, nós estamos a finalizar uma grande etapa que não é de todo só durante esta lua nova, não são só estes 28 dias. Isto é um grande início de uma grande etapa que se extingue ao mesmo tempo que outra está em formação. E nós vivemos este tempo de transição. O que fazemos com ele é responsabilidade nossa, é compromisso nosso, é trabalho nosso e é extremamente necessário, seja lá em que moldes for. Ok? Quando eu digo seja lá em que moldes for, seja lá aquilo que estejamos a fazer com o nosso dia a dia, o importante é a qualidade do ser que transportamos em nós e é nós veicularmos isso que somos em cada encontro, em cada momento, em cada tarefa, em cada segundo, instante, momento da nossa vida e da nossa jornada, ok? Então, agradeço-vos a presença mais uma vez, que vos inspire, ilumine e que possam fazer bom uso desta mensagem, ok? Mil bênçãos, obrigada por se juntarem, um abraço de alma. Vou interromper a compartilhação, a gravação, e entretanto vou sair sem música, porque hoje não temos o Pedro connosco e também não tivemos música de início, creio eu, e não iremos ter no final, porque não é fácil para mim pôr, está bem?